Olá, servidor! Tudo bem? Nós retornamos com a nossa série Descomplicando a Aposentadoria para o vídeo 2. Meu nome é Letícia Albuquerque, eu sou Procuradora-Geral da Niterói Prev. Relembrando a nossa última conversa, a gente tem o objetivo de poder falar sobre as principais regras de aposentadoria e explicar pontos e requisitos da aposentadoria. Assim, a gente pode conversar com os nossos servidores de uma forma mais clara, com uma linguagem mais simples e falar sobre a matéria do direito previdenciário. Qual é o nosso tópico hoje? Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade com proventos proporcionais. Vocês já ouviram falar alguma vez? A aposentadoria por idade, ela tem um requisito essencial, qual seja a idade. Nesse caso, é para aquele servidor que normalmente começou um pouquinho após e não tem o tempo suficiente para poder se aposentar. Na semana passada, nós falamos sobre a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, ou seja, eu tinha dois principais requisitos e agora eu estou falando da idade. Nesse caso, da aposentadoria por idade, se eu for homem, eu preciso ter 65 anos de idade. E se eu for mulher, eu preciso ter 60 anos de idade. São 5 anos a mais do que aquela outra aposentadoria que a gente conversou. Só que nesse caso, eu não preciso do tempo total de contribuição. Eu preciso apenas de 10 anos de tempo de serviço público. Ou seja, se eu for homem e tiver 65 anos de idade e 10 anos de serviço público, e se eu for mulher e tiver 60 anos de idade e 10 anos de serviço público, eu consigo me aposentar. Mas o que isso impacta nos meus proventos? Esse é o principal ponto de atenção. O próprio nome já diz: aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais. Ou seja, nesse caso não há paridade, não há integralidade e os meus proventos vão ser calculados de forma proporcional ao tempo que eu trabalhei. Ou seja, primeiro vai ser feita uma média aritmética, que a gente também conversou no último vídeo. Eu pego todos os meus salários, somo, descarto os 20% menores salários e divido. Eu faço uma média aritmética simples, ou seja, se eu trabalhei a minha vida inteira ganhando 5 mil reais, a minha média é de 5 mil reais. Mas normalmente não é assim que funciona. Ao longo da nossa vida funcional, o nosso salário ele vai aumentando e acompanhando os reajustes, a carreira, os planos, as gratificações incorporáveis. Então, nesse caso, eu faço essa média. Então, eu posso me aposentar, talvez o meu último salário tenha sido 3 mil reais, mas a minha média seja de 2.000, 2.500. Então, nesse ponto de atenção inicial, eu já sei que primeiro, para essa modalidade de aposentadoria, é calculada uma média aritmética. E depois dessa média aritmética, eu aplico a proporcionalidade, o número de dias que eu trabalhei, o tempo que eu trabalhei. E aí o sistema faz um cálculo, como se fosse uma regra de 3. Se eu tivesse trabalhado 30 anos quando mulher, eu ganharia aqueles R$ 2.500, mas eu não trabalhei os 30, eu trabalhei os 15, então eu vou ganhar metade daquele valor. Ninguém ganha menos que um salário mínimo, é importante falar sobre isso. No caso do homem, quando eu for fazer o cálculo, eu penso, eu deveria ter trabalhado 35 anos, mas eu trabalhei 25. Quanto que eu vou receber? Essa proporcionalidade, ela é calculada em cima da média aritmética. Ou seja, é importante a gente ressaltar que nesta modalidade de aposentadoria, eu tenho duas reduções nos proventos. Em que pese eu não precise fazer os 35 anos de tempo de contribuição se homem ou os 30 de contribuição de mulher, eles vão servir de referência para saber o cálculo dos meus proventos. Recapitulando, então se eu for homem, eu preciso de 65 anos de idade e 10 anos de serviço público. Se eu for mulher, eu preciso de 60 anos de idade e de 10 anos de serviço público.
Para o cálculo dos meus proventos, num primeiro momento, eu preciso fazer a média aritmética simples. Calcular os 100% dessa média. Então, imaginemos se for uma mulher e a gente calculou a média dela de R$4.000. Mas, ao invés de ter trabalhado aqueles 30 anos da regra geral, ela só trabalhou 15 anos no serviço público. Ela já tem, por exemplo, 63 anos de idade. Ou seja, ela já cumpriu o primeiro requisito de idade, ela já tem mais de 60 e ela tem 15 anos de serviço público, ela já ultrapassou os 10. Ela vai poder se aposentar? Vai sim, mas no salário dela, ela não vai ganhar aqueles R$4.000, ela vai ganhar 50% desses R$4.000. Por quê? Porque ela trabalhou a metade do tempo necessário. Então, ao invés de ganhar 4, ela vai ganhar R$2.000. Essa modalidade de aposentadoria, ela tem essa redução. Então é sempre importante falar sobre isso com os nossos servidores. Quando você for se aposentar, pondere as situações, porque a gente precisa entender como o cálculo vai ser feito. E também é feita uma média. O servidor vai receber o seu triênio, ele vai receber suas gratificações incorporáveis, mas todos esses valores estarão embutidos nessa média. Então, a aposentadoria por idade com proventos proporcionais é uma possibilidade para o servidor, mas como o nome mesmo já diz, o seu cálculo ele é diferenciado. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode buscar a Niterói Prev para que nós possamos te ajudar e retirar toda e qualquer pontuação ou discordância, dúvida que possa te auxiliar nesse processo de aposentadoria. Compartilhe esse vídeo com seu colega e me deixa saber aqui qual é a próxima modalidade de aposentadoria que vocês querem conversar. Até mais!